Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio inédito do Super Hiper, da nossa sala de bate-papo por aqui, sempre com convidados especiais, com muita informação. A gente fala sobre tudo aqui do varejo, do setor do varejo alimentar, sobre tecnologia, sobre a excelência operacional, sobre como que a gente melhora esse nosso setor. E hoje a gente tem um convidado especial para falar sobre o transporte e como que ele pode agregar no setor varejista, esse setor que é tão importante e que é importante também, ele está em conversação com os transportes. Quem vai ser nosso entrevistado de hoje é Rodrigo Tiso, ele que é diretor comercial da Bora Transportes. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Lise? Prazer falar contigo. Bacana, um prazer é todo nosso ter você aqui com a gente. Eu queria começar entendendo como surgiu a sua empresa e como ela foi crescendo e ganhando aí no âmbito, reconhecimento no âmbito nacional. Excelente. Eu sou da segunda geração, meu pai e meu tio fundaram a Bora em 2003, há 23 anos. Eu estou há 20 anos no grupo. Nós começamos transportando para um laticínio de grande porte, primeiramente em São Paulo. Posteriormente, iniciamos na Bahia. A Bora foi uma das pioneiras no transporte refrigerado de alimentos no Nordeste, Bahia, posteriormente Pernambuco, Ceará. E aí, nesses 23 anos, estamos expandindo, prestando serviço para diversos laticínios, frigoríficos, indústria de chocolate, e aí expandindo, crescendo. Hoje nós temos base em todos os estados do Nordeste, ampliamos também Minas Gerais, Espírito Santo, Centro-Oeste mais recentemente, e um pedacinho do Norte, Pará e Amapá. Olha só, você está em estados sempre com calor, né? Estratégicos, calor. Exatamente. Sim. Como que funciona essa logística toda? Como que... A nossa logística ela tem toda uma preparação, tem todo um investimento em infraestrutura, em câmeras frias, anticâmaras e veículos. Todos os nossos veículos da frota, eles são refrigerados. Então, a gente também tem uma ampla frota própria, para poder estar no controle ali da situação, dos processos. Tem um pouquinho de terceiros que prestam serviço ali para período de pequena demanda, de fechamento de mês, né? Então, assim, mas principalmente, assim, tendo uma frota própria ajuda muito. Ô, Rodrigo, eu imagino que assim como supermercadista, você tem uma relação muito próxima também com a indústria, com os fornecedores. Sim. Porque você vai ter lá, né, o teu transporte dentro daquela realidade, e aí, de repente, um novo produto chega no mercado. Sim. E, de repente, você precisa adaptar o teu transporte para poder começar a transportar aquele produto. Acontece dessa forma? Acontece, e nós temos essa responsabilidade de fazer o elo entre a indústria e o setor, o varejo, o setor supermercadista, principalmente. Então, assim, eu estou muito sempre junto com a equipe, próximo ao cliente, sempre procurando se antecipar aos lançamentos para a gente poder transmitir isso para a nossa equipe de operação, fazer um planejamento estratégico para um investimento prévio e tá, assim, em eventos como esse da Abras, por exemplo, que estamos hoje acompanhando as tendências do varejo, entendendo não só como o nosso cliente quer ser atendido, mas como o cliente do nosso cliente, que é o supermercadista, precisa ser atendido, né? Você acha que essa proximidade, ela é um dos diferenciais da tua empresa? E que outros diferenciais vocês oferecem? Diferenciais nossos são a frequência semanal. A Bora tem já o serviço principal da Bora, que é o fracionado, é um diferencial. Porque hoje uma indústria que quer vender para o Nordeste, por exemplo, para Teresina, a Bora transporta uma caixa se você precisar, você não precisa lotar um caminhão. Então hoje vem sendo fundamental e estratégico para o setor supermercadista e para as indústrias que querem ampliar, diversificar, não está só aqui no Sudeste, no Sul, mas ampliar para demais regiões. Então não precisa encher o caminhão, o supermercado também não pode ficar com estoque muito alto, não é estratégico para o supermercadista, então a Bora vem sendo um parceiro estratégico nessa área. Isso é um dos diferenciais. E aí também aquela questão do relacionamento. A Bora tem uma frequência semanal de embarque. E é garantido que a gente embarque toda semana origem em São Paulo, origem em Minas Gerais, origem em Pernambuco, para os demais estados ali que a gente opera. Deixa eu entender. Na prática, você tem essa tua logística semanal. Sim. E você independe de número de carga. Por exemplo, eu preciso lotar esse meu caminhão aqui para poder fazer o transporte. Aí deixa todo mundo esperando. Não ele é garantido. Chegou aquele horário, aquele dia, a tua carga vai sair, nem que seja com uma caixa. A carga vai sair, nem que seja com uma caixa, e vai chegar no destino pontualmente.
E aí você pega na indústria o produto Sim. e vai distribuindo. Supermercado A, supermercado B, C, é dessa forma, vai Sim, fazendo assim. É complexo, é toda uma engenharia ali, né? Nosso time de Uhum. operação é muito competente. Então, o que a gente faz? A gente tem a matriz aqui em São Paulo, ou nós coletamos na indústria, ou a indústria deixa na nossa sede aqui de Mariporã, ou em outras bases que agora também solta com sinergia. Dali a gente leva para a base. Todos esses estados agora têm uma base própria, com câmera e anticâmera. Então, a gente transfere do ponto A para o ponto B, que é outra base, embora, e aí depois a gente já faz uma outra roteirização já. Algumas vezes precisam de agendamento, outras vezes também tem todo aquele tempo que você tem de espera. Então, a gente tem que criar uma rota especial para o setor supermercadista. Até porque eu imagino que o produto ele tem um prazo determinado, que ele pode ficar dentro do caminhão, Sim. né? E ele já tem que ir para outra câmara fria, ou seja, para a tua base ou para a base do supermercado. Sim, e ainda o supermercado precisa receber faltando 2/3 da validade do produto, porque ele precisa ter essa rentabilidade, então precisa chegar com qualidade, né? E também com uma shelf mais longa, né, para o consumidor. E dá o tempo de venda também, né? E a questão de logística ela é bem sensível aqui no Brasil, né? Por conta realmente assim da nossa geografia, da nossa infraestrutura de estradas. Sim, sim. Hoje agora um dos principais desafios que nós temos é que assim que poderia auxiliar na parte da segurança, é um dos desafios. A segurança não só da carga, mas principalmente do motorista. Pensa a longa distância, nós percorremos de 3.000, 3.500 quilômetros só entre as bases, da nossa base mais longa. Então, os motoristas percorrem aí estradas que está evoluindo, mas tem condições de melhorar mais, não só a condição da estrada, mas a segurança também. Pontos assim de apoio, porque tem uma lei já há muito tempo de motoristas, então assim, eles precisam de pontos seguros para ele parar o caminhão, ter aquele período lá de descanso em segurança para ele retomar essa viagem de longa, né? A gente consegue pontuar aqui algumas oportunidades que você vê no setor e os desafios que vocês têm enfrentado? Sim, esses são os da segurança, pessoas que a gente tem sempre que ter essa habilidade, né, e tratar bem os colaboradores para que eles cuidem bem dos clientes. Então, pessoas é o desafio, é muito parecido com o supermercadista. São pessoas, a tecnologia, influenciar as pessoas, incentivá-las a usar essa tecnologia. Eu acredito muito assim numa pirâmide que fala assim, pessoas, processos e tecnologia, mas pessoas vêm primeiro. Então, você precisa vender aquele processo para o colaborador e convencê-lo a usar a tecnologia, que é fundamental para o negócio. E por falar em tecnologia, né? Ela te auxilia, mas você precisa, claro, saber usá-la. E vocês lá já têm inteligência artificial implementada? Ela já está te trazendo resultados, melhorando os teus processos? Sim, melhora os processos de atendimento ao cliente. E hoje não precisa, antigamente era somente entregar no prazo, o cliente já ficava satisfeito, o supermercadista não acompanhava essa rastreabilidade do produto. Hoje a gente tem que rastrear a temperatura do veículo, tem que rastrear temperatura e umidade da câmara fria, tem que rastrear a parte da entrega do destino final e também informar o supermercadista, a indústria e ao supermercadista, ó, a tua entrega vai estar sendo feita, teve alguma ocorrência, o cliente precisa de toda essa comunicação, principalmente se der uma ocorrência. Se der uma ocorrência, o cliente já precisa saber com agilidade para ele já alinhar aquele relacionamento, se programar. Puxar o plano faltou B uma lá, caixa, teve isso, teve algum detalhe que ocorreu ali para ele já resolver com o cliente e não ter transtorno. Intempéries, né? A gente está tendo aí questões climáticas bem importantes no Brasil, no mundo. Para vocês também interfere? Interfere de que forma? Interfere que você tem que estar com equipamento sempre em muito boas condições, para que não tenha risco de uma quebra na cadeia do frio. Então, e cada vez mais está subindo a temperatura. Nordeste, que sempre foi quente, está cada vez mais quente, mais abafado. Então, assim, nós transportamos com foco alimentos. Então, é muito importante que as indústrias que levam já, às vezes, até um produto de carga seca, agora tem uma vantagem que a gente tem um climatizado e um transporte de temperatura ambiente. Então, se você tem algum produto que tem um valor agregado, ele é sensível ao consumo humano, é bem interessante pensar num projeto para transportar com a Bora ou com empresas que tenham essa condição, né, de levar o produto com uma temperatura ambiente.
Pois é, que tipo de produtos vocês transportam? Laticínios? Laticínios são carro-chefe, chocolates, confeitos, doces e confeitos, frigoríficos também, carnes, embutidos, pescados, vegetais Sorvete? congelados, sorvete por enquanto não, mas Não. dá para tem projetos mais para frente aí. Tem projetos. Ele é um pouco mais complicado, exige um Ele pouco exige mais? uma temperatura ainda maior e um tipo de veículo diferente também, sorvete. Olha só, né? É É isso aí, incrível. cada produto vai ter sua exigência, né, Sim, de sim. conservação. E como que é possível inovar na logística? Vai estar sempre conectado, adaptando também, sempre próximo, como você comentou de início, próximo à indústria. Por exemplo, nesses eventos, como hoje aqui da Abras, a gente verifica como que as indústrias e os supermercadistas estão avançando em termos de tecnologia. E aí tem parceiros estratégicos, a Bora tem muitos parceiros estratégicos e muitos também das indústrias dos supermercadistas que a gente conhece nos eventos, conhece também acompanhando as tendências de mercado. E a gente tem uma empresa de tecnologia também, a Boratec, internamente, tem um time de software que vai também acompanhando essas tendências de mercado, indo em feiras, eventos ali para a gente estar. E também o Benchmark. Como que outras transportadoras estão fazendo e a gente procura adaptar o nosso negócio e também as empresas que querem também evoluir, a Bora também abre as portas aí de alguns parceiros ali para acompanhar o que a gente está fazendo, para atender melhor a indústria, o consumidor. Trocar experiência Trocar mesmo, experiência. né? Você não Porque pode, a concorrência, tem que ela se vai movimentar. existir, Isso, né? tem que se movimentar. A concorrência existe, não são inimigos, né? Eles são, a gente tem que respeitar, tira a gente também da zona de conforto, né? Isso Para a aí. gente estar sempre com um diferencial. E qual que é a importância do varejo alimentar para o teu negócio especificamente? O nosso negócio é fundamental. Mais da metade do nosso faturamento é destinado, das indústrias, destinado ao setor de varejo, ao setor supermercadista. A gente também entrega para distribuidores, para food service, agora atende todo tipo de cliente, destinatário final. Mas assim, o varejo é o maior varejo. O supermercado é o maior varejo do Brasil e o boom nosso é o varejo. É o que mantém a tua constância, né? É o que mantém a constância, é o que mantém assim esse crescimento da empresa, né? Tem novidade chegando por aí para entregar para o setor? Tem novidades aí. A Bora está fazendo, o Grupo Bora está mais recentemente atuando no estado de Goiás, Brasília e Tocantins. Vocês expandiram, então? Expandimos para essas regiões, isso é mais recente, fazem mais ou menos 6 meses que a gente já está atuando. Mas assim, já fizemos uma parceria estratégica com uma outra empresa e a gente vem agregando essa área comercial junto a eles, isso é uma das novidades. E aqui na feira também, que a gente traz de inovação, é o frete FOB. Hoje o supermercado, a gente presta serviço para a indústria, mas o supermercadista também pode contratar a Bora. Então, com algumas soluções aqui no nosso CD, para alguns produtos específicos, ele pode pagar o transporte, pode tanto a indústria pagar o frete, como também o supermercadista, utilizando a nossa Bora, a nossa base aqui em São Paulo, utilizando as bases que a gente também tem nas filiais, a nossa sinergia de entregas. Foi uma demanda que surgiu dessas conversas, dessas visitas às feiras? Foi exatamente isso aí. A gente começou a prestar serviço para alguns supermercadistas que nos pediu, foi de início reativo. Porque ele precisava transportar de centro de distribuição para centro de distribuição? Isso, ele tinha dificuldade com alguns itens com uma shelf mais sensível, que ele precisava de algo diferenciado. Ele falou, pô, estou procurando um CD em São Paulo, você conhece? Eu falei, bora, né? E aí começou de forma reativa. Mas dali a gente já pegou, falou, pô, se ele precisa, ele é um grande supermercadista, outros precisam. E a gente já começou a testar. E aí caiu direitinho, assim, foi uma solução que agradou muito ao mercado. E aqui na feira a gente vem conversando com supermercados de grande porte, a gente vê toda uma estrutura logística muito forte do setor supermercadista, mas todo mundo precisa de ajuda. E às vezes alguma sinergia que a gente consegue ser mais ágil ou com menor custo, isso ajuda muito na rentabilidade do setor supermercadista, né? Claro, trabalhar em associativismo se torna mais fácil. Sim, mas na prática, como que funciona? O supermercado te procura a Bora, e ele diz, Rodrigo, tem uma demanda aqui. Tem uma demanda. Preciso fazer esse transporte. Sim. Ele procura qual a grade que ele tira de pedido com essa indústria, a indústria deixa lá na Bora e a gente já leva para o destino como se fosse o frete tradicional da indústria, mas ele me contratando e fazendo algo sob medida pro destinatário, pro supermercadista. Entendi. O da indústria, ela já me dá um prazo diferente, ele já
Eu preparo algo para todos os clientes né? dela, mais programado. Esse é específico para o supermercadista. Como ele precisa ser atendido no detalhe. Isso aí tem um pouco mais de urgência, de repente. Fez um pedido de emergência para atender uma demanda dele do supermercado. Ou de emergência ou algo programado. Rodrigo, preciso toda quinta que uma carga saia e me entregue na quinta da semana seguinte. É possível? É possível. A gente alinha detalhes como funciona o recebimento, a grade dele, alinha com o time operacional e assim a gente consegue atendê-lo melhor. Nossa, é uma logística detalhes, intensa, em detalhe, não pode ter erro, né? Não pode. Por isso que a tecnologia ajuda muito, porque pessoas estão suscetíveis, então a tecnologia evita. Isso que, assim que a gente consegue convencê-los a utilizar a tecnologia via de regra, porque ninguém gosta de errar. Ninguém sai de casa disposto, eu quero errar. Hoje eu vou dar uma erradinha. Todo mundo quer reconhecimento, quer acertar, quer ter um elogio. E para isso a tecnologia ajuda muito, a produtividade ajuda muito. Então a gente procura incentivar os profissionais, porque sabe, o ser humano está suscetível, né? Mas a tecnologia nos evita errar, né? Exatamente. Ou pelo menos se a gente erra menos e pode corrigir rápido porque te dá informação, né? Seguindo aqueles lemas assim de transparência junto com o mercado. É melhor falar não vai dar do que não deu. Isso a gente procura atuar com transparência. A missão da Bora é ser o mais confiável parceiro logístico de perecíveis do Brasil. Para a gente ser confiável, tem que ser transparente, tem que falar, isso dá. Isso a gente, infelizmente, ainda não consegue, como se perguntou do sorvete, a gente não se compromete, a gente ainda não está pronto. Não vamos entrar nessa... Nem entra nisso aí. Quando a gente se preparar, a gente vai para o mercado oferecer essa solução. Então... Que bacana. Muito obrigada por você ter vindo aqui, que bate-papo bacana. Deixa eu te perguntar, porque você chegou aqui e me entregou o teu mascote aqui. Sim, em que momento surgiu esse mascote? O urso polar, já desde o início, que eu entrei na Bora há 20 anos, a cor já era azul. Surgiu com o seu pai, então? Surgiu meu pai e meu tio. Eu falei, por que o urso? A gente gosta, o urso está relacionado à temperatura, né? Então, e eu também, assim, a gente veio adaptando, deu aquele teor de marketing, né? Eu também fico à frente do setor de marketing, né, integrado. Então, assim, o urso, ele demonstra, assim, uma resiliência, né, a baixas temperaturas, assim como a Bora precisa ali, né? O urso polar também está muito relacionado a isso que a gente tem do nosso dia a dia, de controle de temperatura, viver sob baixas temperaturas, né? Uma boa ideia, é isso aí. E sem falar que cria uma conexão com o teu cliente também. Sim, né? É lindo, esse ursinho ali é carinhoso, né? Ele está abraçando, porque a gente abraça a causa do cliente, né? Abraça a causa do supermercadista, esse é o intuito, remete à infância, né? Algo assim carinhoso que a gente tem desse relacionamento com os clientes, com o supermercadista, com a associação. Muito bom. Muito obrigado novamente pela tua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo. Mande sempre notícias das novidades do setor. Vamos acompanhando sempre a Super Hiper aí também, o podcast. Parabéns aí pelo teu trabalho. Legal, obrigada. Gente, segue lá, @superhiperoficial no Instagram. Continua acompanhando a gente. Tem novidades do setor o tempo inteiro. É um setor muito dinâmico, nosso varejo alimentar. E claro que eu já te convido para o nosso próximo episódio, sempre inédito.